Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco da vitória do Palmeiras em cima do São Paulo. Desse jeito, tivemos a decisão de que na final do Paulista teremos Novo Horizontino e Palmeiras. Quase foi um Palmeiras e Corinthians, só que o Corinthians infelizmente acabou caindo para o Novo Horizontino, porque realmente a gente teria talvez mais emoção nessa final. Agora fica talvez aquele sentimento de que o Palmeiras praticamente já é campeão do Campeonato Paulista. Tudo bem que o Novo Horizontino já conseguiu bater em todos os grandes, então fica realmente essa indecisão de o que realmente vai acontecer. Haja vista que também o Novo Horizontino vai ter essa decisão em casa, já que o Palmeiras não conseguiu vencer o São Paulo com uma diferença de 4 gols, que era o necessário para justamente assumir liderança na tabela geral do Paulistão. O Novo Horizontino vai ter a opção de resolver esse campeonato em casa, sendo a primeira partida, acredito, na Arena Barueri, e a segunda partida no campo do Novo Horizontino. Então, as coisas podem sair um pouco do controle, igual tem acontecido até o momento dessa fase mata-mata do Campeonato Paulista, mas tudo indica que vai se encaminhando para mais um título do Palmeiras no Campeonato Paulista. Porém, a gente tá aqui, obviamente, para analisar o jogo entre Palmeiras e São Paulo, com várias polêmicas, que na minha opinião não foram tantas polêmicas assim, as coisas talvez foram mais certeiras do que se imagina, e eu quero, obviamente, expressar minha opinião sobre tudo isso. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Iniciaremos analisando as estatísticas do jogo, obviamente, porque é o que dá mais embasamento para toda a situação e todo esse jogo bem embolado que foi entre Palmeiras e São Paulo. Confesso que após o gol do Maurício aos 8 minutos, eu imaginei que seria talvez uma goleada pro Palmeiras, porque justamente o Palmeiras conseguiu fazer o seu primeiro gol com muita facilidade no setor defensivo do São Paulo, que não estava apresentando nenhum tipo de perigo para o Palmeiras. Logo em seguida, assim, ou mesmo na sequência, houve aquele situação do possível pênalti com o Gustavo Gomes, que eu vou analisar isso ainda mais pra frente, e que na minha opinião não foi pênalti mesmo, mas o Palmeiras tinha mais volume de jogo em cima do São Paulo, o próprio Maurício chegou com um perigo, acho que alguns minutos após o gol mesmo, então teve realmente talvez uma dominância por parte do Palmeiras, apesar de que os números dizem o contrário, já que a posse de bola foi 56% para o São Paulo e 44% para o Palmeiras. Eu acho que a situação é muito simples. O momento em que o Palmeiras tinha a posse de bola era uma posse de bola mais ofensiva, aquela que tinha mais decisão, tanto que os números de chute ao gol do Palmeiras são superiores aos chutes de gol do São Paulo. Porém, foi um confronto bem equilibrado, mas acredito eu que o Palmeiras oferecia muito mais perigo ao São Paulo do que o São Paulo oferecia mais perigo ao Palmeiras. Portanto, eu acredito que esse 56% de posse de bola do São Paulo é uma posse de bola passiva, igual eu já comentei em vários vídeos aqui, que é aquela posse de bola que você toca para trás, toca pro zagueiro, toca pro goleiro e não oferece verdadeiramente um perigo ao time adversário. Já no caso do Palmeiras, eu vi um time muito mais decisivo, principalmente no final do primeiro tempo, em que houve uma situação que poderia ter sido um golaço, só que o Flaco Lopes acaba chutando para fora, em que era um famoso 4 contra 3, em que a bola vai passando de pé em pé, o Vitor Roque dá uma assistência perfeita pro Flaco Lopes, que chuta para fora e perde total a oportunidade. Então, na minha opinião, no primeiro tempo, o Palmeiras tinha total condição de sair com pelo menos um 3-0 em cima do São Paulo, porque justamente tinha esse tipo de proposta de jogo, conseguia realmente chegar ao gol com mais facilidade. A situação só foi que a mira do Palmeiras após o primeiro gol realmente foi algo que prejudicou o time e não ajudou em nada toda essa situação. Já no segundo tempo as coisas foram um pouquinho diferentes, o Palmeiras consegue ampliar o placar com o próprio Flaco Lopes aos 57 minutos, e logo em seguida sai um pênalti bem assim, eu não diria estranho, óbvio que toda a mídia tá falando que esse pênalti foi dado porque a árbitra quis compensar o pênalti não dado em cima do Gustavo Gomes, mas na minha opinião foi pênalti sim do Marlon em cima do jogador do São Paulo, então não há do que se discutir, igual eu falei, a gente ainda vai analisar as imagens aqui, mas após o gol do São Paulo ganha mais terreno, consegue obviamente ter uma maior posse de bola e talvez consegue chegar mais próximo do gol do Palmeiras na tentativa de realmente empatar o jogo. Porém, o Verdão conseguiu conter toda essa reação, conseguiu fazer de uma forma com que o
São Paulo não chegasse com tanto perigo assim no gol. E esse tipo de jeito de jogar, eu já vinha comentando também, que seria muito importante o Palmeiras adaptar esse estilo de jogo de segurar a pressão, justamente para conseguir jogar contra o Corinthians, só que agora não vai ser mais necessário. Eu já visto aqui, o Novo Horizontino conseguiu um bom resultado em cima do Corinthians, então vai ser uma final entre Palmeiras e... eu ia falar Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Novo Horizontino. Vão ser 2 jogos bem complicados, porque justamente o Novo Horizontino tem demonstrado que sabe jogar, ou mesmo sabe apresentar bons resultados contra times grandes. Então, esse talvez seja um ponto positivo pro Novo Horizontino. Porém, se a gente for analisar o elenco, o elenco do Palmeiras é muito superior ao do Novo Horizontino. Então não há do que se falar de que o favoritismo para essa final é justamente por parte do Palmeiras e não por parte do Novo Horizontino. Vão ser 2 jogos interessantes e principalmente eletrizantes. Eu tenho certeza que o Palmeiras vai precisar fazer um bom resultado dentro de casa, sendo o primeiro jogo, porque justamente para decidir no campo do Novo Horizontino, a história já demonstrou que não é uma boa situação. O Santos caiu lá, o Corinthians caiu lá, então não é muito interessante deixar o Novo Horizontino muito à vontade para conseguir decidir esse jogo em casa. Então o Palmeiras tem que utilizar, obviamente, esse primeiro jogo em Barueri para conseguir fazer um bom resultado e conseguir ser campeão do Campeonato Paulista. Já que esses 2 lances foram os lances principais do jogo que gerou maior polêmica, eu resolvi aqui trazer para vocês os 2 lances e também conseguir comentar em cima deles. O primeiro é o pênalti que todo mundo alega que foi pênalti, claro, em que o Lucas chuta a bola no braço do Gustavo Gomes e a árbitra, na cabeça de todo mundo, deveria dar o pênalti. E por que ela não deu esse pênalti? É muito simples, galera. E isso já aconteceu em vários outros jogos. Eu acho errado, mas a regra é clara. Se o jogador está em processo de recolhimento do braço, não tentando expandir o espaço que ele ocupa, mas sim recolher o braço, que foi a ação do Gustavo Gomes, não é considerado falta. Ah, mas ele tá com o braço aberto. Sim, ele está com o braço aberto. Mas ele expandiu o espaço. Mas ele tá recolhendo o braço, cara. Não tem do que se falar de que, pênalti polêmico, que eu não sei... Cara, é só analisar o lance e verificar com todos os outros lances de todos os outros jogos do Campeonato Paulista, dos outros estaduais e do Campeonato Brasileiro. É sempre assim, o jogador tá com o braço aberto e tá recolhendo, no momento que ele tá recolhendo e a bola bate, não é considerado falta. Não à toa, a Daiane Muniz não chamou o VAR, ou mesmo o VAR não chamou ela, porque justamente ambos concordaram que a decisão foi correta. Aí todo mundo fala, mas ela não foi verificar no VAR. Gente, se o VAR não chamou ela, é porque a tomada de decisão dela foi a correta. Ela não tem a opção do tipo, eu não quero o VAR, não existe isso. Ela falou pros jogadores, eu tô vendo, não preciso do VAR, pros caras não ficar enchendo o saco dela, pra ela conseguir dar continuidade no jogo. Então, na minha opinião, ela acerta e acerta em muito, justamente porque é assim que está na regra. Não tô falando que eu concordo com isso. Pra mim, esse tipo de lance é pênalti. Só que assim, se a regra diz que não, agora vou ficar debatendo com a lógica ou mesmo com a regra, então vamos mudar a regra. Muda a regra que é mais fácil. Se o jogador não estiver com o braço colado no corpo, é pênalti. Beleza. Mas não é assim que diz. A regra é simples. Se o jogador está no movimento de simplesmente juntar os braços ao corpo, que é o que o Gustavo Gomes está tentando fazer, ele não está no movimento de abrir os braços, ele está justamente no contrário, de recolher os braços, não é falta, não é pênalti. Então para de choro, cara, pelo amor de Deus. Que coisa, mano. É só olhar, analisar e ter o conhecimento, pelo menos, da regra. Vocês têm celular, é só pesquisar aí no Google. Pesquisa assim, coloca no Google. Se o jogador está recolhendo o braço e a bola bate, é pênalti, o Google já vai dizer pra vocês. Eu não preciso ficar aqui gastando saliva com esse tipo de debate, que na minha opinião não existe debate. E o segundo lance aqui, pra mim, é outro lance que não existe nenhum tipo de debate. A bola tá no alto, vai subir o Bobadilha e o Marlon. O Marlon vai tentar apoiar nas costas do Bobadilha e acerta o pescoço do jogador de São Paulo. Falta. Dentro da área é o quê? Pênalti. Mas não teve carga. Mano, ele faz isso aqui. O movimento é claro. É só pegar a imagem, que eu tirei essas imagens da transmissão da Casé TV.
e tem também os melhores momentos. É só você ver, o Marlon vai e faz exatamente o movimento que a árbitra demonstra. Ele fez um movimento e pegou no pescoço do jogador. É falta. Esse tipo de movimento é falta. Dentro da área é pênalti. Não tem polêmica, não tem a árbitra, ela tá querendo compensar o pênalti. Cara, pelo amor de Deus, eu vi isso aí dos comentaristas da Casa TV. Olha o nível dos caras comentando esse tipo de jogo. Ela tá querendo, tipo assim, principalmente a melhor árbitra do Campeonato Paulista tomando as melhores decisões e os caras vêm querer gerar polêmica num lance que não existe polêmica. Pra mim é muito simples, é só você olhar a imagem, avaliar, não ser clubista e dar a sua decisão. Agora, se vocês querem levantar a hipótese numa situação que não existe, aí é problema de vocês, não é problema meu. Avaliei os dois lances, dei a minha decisão, e se vocês querem ir contrário a isso, irmão, fique à vontade, só não vai ficar bravinho, né? Então essa foi a minha análise sobre o jogo do Palmeiras e São Paulo. Obviamente que teriam lances que o pessoal ia querer gerar uma polêmica, só que na minha opinião não existe polêmica nenhuma, basta você analisar friamente ambos os lances que vai conseguir entender a interpretação da árbitra naquele momento. E olha que ela conseguiu fazer isso de sangue quente, cara, e que eu, assim, enalteço ela por ter conseguido ter esse tipo de feito, porque normalmente a gente sabe que os árbitros sempre cometem erros nesse tipo de situação, ou mesmo joga pro VAR decidir se é ou não é. Daí no Muniz teve a decisão, ambas as situações dentro de campo, não precisou que o VAR interferisse, então eu acho que a gente deveria realmente enaltecer esse tipo de trabalho e não demonizar igual eu vejo todo mundo fazendo nas redes sociais, principalmente os São Paulinos, que com o famoso choro, né, foi eliminado, aí fica, ai meu Deus do céu, fomos eliminados. Cara, vocês foram eliminados porque vocês são ruins, entendam isso. São Paulo caiu nessa semifinal por acidente. Então para de choro, para de lenga-lenga, que isso aí é besteira. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!